É isso aí, início do volume 3. Galerinha, o negócio é o seguinte, uma aula interessante aqui. Eu sempre fico me perguntando, qual será a maneira correta de introduzir esse assunto? E não tem, cara, não tem. Pô, cara, me desculpem os estudiosos, os pedagogos, é muito particular, cara. Vocês todos são seres humanos diferentes, para uma aula pode pegar na veia, para outros não. E claro, eu sempre torço para que eu consiga contaminar o maior número de pessoas, mas nem sempre eu sou feliz. Eu senti uma vibe boa na hora que eu dei essa aula ali no B. Vou tentar seguir pelo mesmo caminho, vamos ver se vai encaixar. Relaxa, cara, tá? O que eu vou te mostrar aqui, algumas coisas têm uma aparência feia, mas é tudo trivial o que eu vou te mostrar. Todo o raciocínio que eu preciso é bobo. Primeira coisa que é importante tu saber, quando a gente fala de um ângulo, vamos relembrar o que nós estamos dizendo. Isso aqui é chamado de vértice do ângulo. E esses caras aqui, ó, são chamados de lados do ângulo. Os lados. Uma coisa que me irritava no começo foi quando o professor disse que o ângulo medido aqui, ó, é igualzinho ao ângulo medido aqui, ó, que é igualzinho ao ângulo medido lá. E é esperado que vocês já saibam disso. Relaxa que vai deixar a aula fluir. Quem não sabia disso ainda, relaxa. Isso só mostra que tu não tem a menor noção do que é ângulo. Quem acha que esse ângulo aqui é diferente desse ângulo aqui, não sabe o que é ângulo ainda. Não é problema, não fica envergonhado, não tem problema nenhum. A gente vai se recuperar. Ou seja, o ângulo, ele mede o espaçamento entre duas retas, ele não mede a distância entre as duas retas. Essas duas semi-retas, digamos assim, considerando que elas vão infinitamente para lá e para lá, daqui até aqui a distância é diferente do que daqui até aqui. E é diferente daqui até aqui, ou seja, o ângulo não é a distância. Outra, tu viu que eu não tracei uma linha reta, né? Eu tracei uma coisinha curva. Eu tracei uma parte de uma circunferência, era para ser pelo menos. Ou seja, isso aqui é o chamado arco. Isso aqui são arcos. Arcos. Certo? O arquinho, o Grisela botar na cabeça às vezes, o arquinho. Lado. Lado, vértice, arco, arco e arco. Vou chamar de S1 o arco 1, S2 o arco 2, S3 o arco 3, S4 o arco 4. O S4 é nitidamente maior que o S1. Eles não são o ângulo. O ângulo é uma forma de medir o espaçamento entre aquelas retas. E o ângulo é o mesmo, medido aqui ou lá no infinito, o ângulo é o mesmo. O arco vai tender ao infinito, mas o ângulo é o mesmo. Chegou um dia um babaca e disse, uma volta 360. E criou a ideia de grau, lembra? Eu te falava que aqui era o 0 grau. Uma volta depois, o ângulo é 360 graus. A gente diz que esses arcos, esses ângulos são côngruos. Não entendi. Pois é que eu não posso dizer que é igual, né? É um absurdo dizer que 0 é igual a 360, né? Mas o ângulo 0 e o ângulo de 360 graus têm arcos com a mesma extremidade. Então a gente diz que ele é côngruo. Isso é para dizer que é congruente, que termina no mesmo lugar do círculo trigonométrico. Vocês me falariam outros arcos côngruos a esses dois? 2 voltas, 720. E se eu der a volta no sentido negativo? Menos 360. Existem infinitos, concordam comigo? Para o nosso cérebro não infartar nesta bela manhã, eu só vou deixar esses dois iniciais ali. Observem que grau nasceu de um chute. Um babaca chegou e disse, uma volta tem, deixa eu ver, minha mãe mandou 360. Um chute no escuro. O mundo gostou do chute. Hoje a gente pensa em grau. Mas nesta manhã tu vai ter que tomar uma decisão muito importante. De começar a te dedicar a pensar em uma outra forma muito mais eficiente, matematicamente mais honesta. Porque eu te falei, né, que houve um outro babaca que falou, né, uma volta não tem 360 graus, isso é pra fraco. Uma volta tem 400 graus.
Comentei uma vez, eu acho, rapidamente com vocês a existência dessa unidade de medida, né, para ângulos, grados. Por exemplo, o ângulo de meia volta, também conhecido como ângulo raso, em grados é quanto? 200, metade, né? Meia volta, metade. 200. O ângulo reto, quantos grados tem? 100 grados. Tudo bem para vocês? Se nós começássemos a usar grados a partir de hoje, no começo ia ser chato, porque nós não estamos acostumados. Passado alguns anos, grado é uma delícia, grau é uma merda. E não ia mudar nada, os raciocínios matemáticos, os resultados das nossas contas envolvendo ângulos, dariam todos a mesma interpretação. A fala sairia diferente, né? Mas a interpretação matemática, os resultados seriam todos idênticos. Quer dizer que pode inventar hoje uma unidade de medida de ângulo e sair usando, e não vai mudar nada. Então é cultural, o grado e o graus, né? São coisas que culturalmente estão arraigadas à nossa história. Mas são maneiras ruins de medir ângulo. Nós precisamos hoje de uma maneira definitiva, matematicamente bem definida de medir ângulo, que não se baseie em chute, de babaca nenhum. O graus, o 30 graus seria 33,333. Beleza. Não ia botar a conta? Ué, mas aí em graus tem ângulos que em grados fica melhor de escrever. O 33,33333 graus em grado vai ficar um número bom. Continua. Não, eu digo, mas é bacana, eu queria que ele continuasse pelo seguinte, ó. Eu queria que ele retrucasse assim, sim, professor, mas o ângulo notável é o 30, 45, 60, o ângulo que a galera gosta de usar no dia a dia, certo? Talvez isso tenha justificado o fato de grado ter se jogado de escanteio e a galera ter abraçado o grau. Ou de repente o cara acostumado a trabalhar com grados ia resolver, né, vamos buscar outros ângulos aí bons para usar no dia a dia, sacou? Então tu vê como uma coisa está conectada à outra. O cara ter escolhido o 360 para uma volta tem a ver com isso. Os ângulos que ele gostava de usar ficam mais confortáveis, certo? E digo mais, né, cara? Lembra que eu te falei da base 1, base 2, que a nossa base é base 10, né? Lembra? No nosso tema numérico é decimal. Aí eu te provoquei, eu acho, um dia, que falei da base 1. Certo? Imaginem que não existe o número 2, só existe o 0 e o 1. Quem é o 0? Quem é o 1? Quem é o 2? Aliás, 0, 1, quem é o 2, tá certo? 1, 0. Quem é o próximo número da sequência? Certo? Quem é o próximo número? Certo? Então tu vê que loucura, né? Nós pensamos com base 10, mas o computador não pensa com base 10. Para o computador, o número 3 é escrito assim, ó. Dentro da memória do computador. Não dá para escrever 3 na memória do computador. Ou tu não escreve nada, ou tu escreve 1. Professor, mas... Desculpa. Tranquilo? O 2 no computador, não dá para escrever 2 lá no HD do computador. Tu escreve 10 e ele grava como... Na hora dele ler aquilo na telinha, para ele ler como 2. Mas internamente ele pensa em números de base 2. Mas por quê? Fizeram o computador assim? Porque o computador, ele fala assim, ó. Corrente elétrica, uma coisa. Não corrente elétrica, outra coisa. Não dá para ter meia corrente elétrica lá dentro. Como é que é a memória de computador? É um ímã microscópico, é um ímã. Quase o tamanho de um átomo. Tu imanta ele para lá, é uma informação. Tu imanta ele para o outro lado, é outra informação. Computadores mais modernos estão começando a usar uma terceira opção, entendeu? Imantado para um lado é uma coisa, imantado para o outro é outra, e não está imantado é uma terceira opção. Já muda toda a engenharia, toda, do cabo a rabo, o computador vai ter que ser todo remodelado para poder operar, certo? Isso chama-se os números binários, beleza? Números binários. O que eu estava querendo falar para a conexão que eu queria fazer é a seguinte, né? Trocar a unidade de medida em graus é mais ou menos como trocar a base numérica que nós estamos calculando, né? Tem cálculos que na base 10 é uma delícia de fazer e na base 2 é uma porcaria. E tem cálculo que é o contrário, que na base 2 é ridículo de fazer, na base 10 é quase impossível. Então tu vê, né, cara, tem problema matemático lá na frente que o cara tem que mudar a base numérica para poder resolver, que na base 10 não fecha direito. No final das contas, traduzindo as coisas, vai ter que dar tudo o mesmo resultado. A matemática vai ter que funcionar igual. Certo? Esse número daí vai dar nessa... Se eu quiser somar, por exemplo, 2 mais 3 aqui, certo? Nessa base, vai ter que dar o 5 somando lá. O problema é que nem sempre vai ser tão fácil. Tu vai ter que te tocar que 1 mais 1 não é 2, o 1 vai pra frente. Mas depois tu converte de novo, vai ter que dar o mesmo resultado.
Senão os computadores não funcionariam do jeito que era para funcionar. Mas tu vê, né? Descambou um pouquinho do que eu queria. Eu quero te apresentar a maneira ninja de medir ângulo. A partir de hoje, nós vamos medir ângulos da seguinte maneira. Eu defino. Definição. Isso me dava um comichão quando o professor escrevia isso no quadro. Eu perguntava, como assim, professor? Como assim definição? Aí ele falava, não, é que alguém inventou isso. Aí eu, sim, dane-se o cara morra, e daí? Eu não entendia que um ser humano às vezes tem uma ideia que nunca ninguém teve. Às vezes a ideia é uma merda. Aí a galera fala, vai merda, cara, vai plantar batata. E aí a ideia dele some. Nem vai para livro ou queima os livros do cara, tá bom. Mas quando o sujeito tem uma sacada, o sujeito olha, porra, que ideia boa, usa. Outro fala, que ideia legal, cara, também quero. Aí daqui a pouco, porra, a ideia ficou tão forte, tá em tantos livros que é quase pertencente a todos os viventes que estudaram aquele assunto. Vira uma definição matemática tão forte que pode ser o ponto de partida para uma nova teoria. Relaxa, querido. Definição de ângulo, olha o nome, em radianos. Essa vai ser a nossa nova unidade de ângulo, radianos. Olha como é simples essa ideia. Para medir um ângulo em radianos, basta pegar o tamanho do arco. Parabéns, do arco. E dividir pelo raio. Observe que o arco 1 tem um R1 pequenininho. O arco 2 tem um R2 maiorzinho. O arco 4 tem um R4 bem maiorzão. Então, aquilo que estava dizendo que aumentava não era o ângulo, era o arco. Mas como o raio aumenta proporcionalmente, quando eu divido os dois, dá o mesmo resultado. Dá o mesmo resultado. Por isso que aquele cálculo tosco ali, dividir o arco pelo raio, é a maneira matematicamente honesta de se medir um ângulo. Isso é como establece de triângulo, né? Daria. Ah, tá, se tu quiser comparar, né, para por que vai dar o mesmo resultado do ângulo, ótimo. A semelhança de triângulos já ajudaria a enxergar isso. Parabéns, garoto, pela conexão. Sem problema nenhum. Galerinha, ó, pensem comigo então, hein? A partir da definição eu tenho um desafio para vocês. Descubram qual é o ângulo em radianos de uma volta.